para a primeira pergunta, então já se posicionando para esse momento. Vai começar aqui, vamos ouvir. 2 pontos agora. Ficou no bom tamanho, pergunta a você, desse empate. Boa noite, desculpe pela voz que eu fui acometido por uma gripe ontem à noite, né? É uma base de medicamentos, então a voz está um pouco ruim. Eu acho que foi um resultado justo pelo que as duas equipes apresentaram. O Santos tem a proposta de jogo dele, uma proposta contundente de circulação de jogo, uma bola alta. Nós trabalhamos para que a gente pudesse bloquear aquilo que o Santos tem de virtude quando propõe um jogo, o seu sistema de jogo. Eu acho que o primeiro tempo a gente sofreu um pouco mais, mas no segundo tempo a gente conseguiu se soltar mais, sair um pouco mais de trás para que a gente pudesse também levar perigo ao gol do Santos, né? Tivemos uma bola do jogo ali no final, infelizmente a gente não conseguiu converter em gol, mas você pontuar contra uma equipe do tamanho do Santos é sempre importante, é um ponto importante. Viemos tentar buscar a vitória, mas infelizmente ela não veio, mas vamos continuar trabalhando que ela está amadurecendo. São muitas perguntas a fazer, tem uma rodada para a gente, quem sabe, ir para uma segunda. Mas a situação que o professor Marcelo Cabo estava após a vitória diante do CRB do título alagoano, onde o presidente Rafael Tenório destacou que ia dividir o campeonato brasileiro em grupos. E nesses grupos seriam 5, depois 4 jogos. Em cada grupo desse tem que fazer 6 pontos. Já se passaram 3, CSA faz 2 pontos e precisa desses 6 pontos para fazer justamente o número necessário para a permanência. Eu queria saber se o professor pensa dessa mesma forma e se vai em busca desse restante de pontos para conseguir esses 6 pontos de planejamento, pelo menos, do presidente e do CSA. O planejamento do presidente, a gente trabalha com mini-metas para alcançar macrometas, entendeu? Então, dentro do que o presidente falou para você, apregoou, nós temos ainda agora 2, 3 rodadas para buscar os 6 pontos. E já conseguimos 2 contra 2 equipes que entraram na competição para brigar pelo título. E agora a equipe tem evoluído jogo a jogo e a gente entende que a vitória está amadurecendo. Professor Marcelo Cabo, primeiro tempo, muita pressão do adversário, né, mas a sua dupla de zaga sensacional. E com a entrada do Dauan, o CSA realmente teve uma melhor transição. Essa é a nossa visão. Não sei se a sua também é a mesma, professor. A gente pegou um adversário que na estreia do campeonato ganhou do Grêmio, lá no sul do país. A gente, no primeiro tempo, o encaixe do contra-ataque não estava acontecendo, coisa que aconteceu no segundo tempo. Isso aí, independente de qual equipe que o Santos vai jogar no Brasil, ele joga dessa forma. Ele joga no campo do adversário, fazendo a circulação da bola. Eu acho que o futebol ele é feito por várias vertentes. A gente teve hoje uma performance muito boa na marcação, os conceitos de marcação que a gente tem em setor de cobertura, em linhas aproximadas, a saída do zagueiro para pegar o atacante deles que flutuava, o não deixar o Santos circular a bola entre as duas linhas, os facões para as costas da nossa zaga, que o Santos fez muito isso. O Santos foi muito bem estudado por mim e pelos meus auxiliares, para que a gente pudesse pegar uma equipe que talvez seja a sensação do Brasil, um treinador que tem a sua metodologia de jogo e a gente conseguir fazer um jogo competitivo e sair com empate. Professor, falar agora do lado psicológico. Me parece que dos 3 jogos, o jogo contra o Ceará foi um jogo fora da curva. O time não teve bem, mas mostrou muita vontade contra o Palmeiras e contra o Santos. A imprensa nacional repercute o CSA data ao rebaixamento, inclusive como um candidato a ser lanterna do campeonato. Isso, de certa forma, serve de forma contrária, professor, como motivação? Hoje eu vi 2 entrevistas, uma do Naldo e uma também do Jordi, lamentando não ter saído com os 3 pontos, porque estava jogando em casa e queria ter vencido. Como é que é trabalhar desse lado psicológico, professor? Mas essa é a nossa mentalidade. A gente sempre entra para jogar no Rei Pelé para buscar a vitória. Só que vencer o Palmeiras, vencer o Santos não é fácil. Essa é a nossa mentalidade. Todo jogo que a gente entra para vencer. O que a imprensa nacional fala, a gente tem que respeitar. E é realmente um time que vem da Série D, vem da Série C, vem da Série B, que poucos no Brasil conhecem, é a opinião deles, a gente tem que respeitar. A gente precisa trabalhar bastante para demonstrar o contrário. E eu acho que esses 2 jogos a imprensa nacional já viu que o CSA veio para ser competitivo na Série A.
Professor, boa noite. Em relação ao jogo de hoje, a gente viu cada vez mais a rapaziada extenuada, porque correu bastante, se dedicou bastante e segurou o Santos. A gente sabe que essa vai ser a tendência, mas a gente observa também que, por exemplo, atletas como o Carlinhos não seguram tranco os 90 minutos, o Armeiro precisa estar sendo acionado. Esses revezamentos vão acontecer nesse sentido, porque o desgaste é muito grande. E se hoje o senhor sai com sentimento de derrota pelas chances criadas? Henrique, a gente tem um grupo, né? A gente formata um grupo equilibrado justamente para a gente fazer esse tipo de revezamento. Né? A gente temos jogadores ainda em progressão. Nós temos mais ou menos trocando pneu com o carro andando. Nós estamos inserindo jogadores dentro da competição para que eles possam ter a sua melhor performance dentro da competição. Por isso que nós contratamos Carlinhos e Armeiro, por isso que a gente contratou o Naldo, Ramires e Dauan. A gente necessita de mais um volante. A diretoria está em busca de mais um volante. A gente ainda precisa de umas 2, 3 peças para que a gente cada vez fortaleça mais o elenco. Claro que a gente jogando em casa, a gente tem a bola do jogo, a gente não consegue matar essa bola. Enquanto uma equipe como o Santos, a gente sai com um sentimento de frustração por não ter vencido o jogo. Porque a equipe ela foi competitiva, ela guerreou para buscar essa vitória. Ela por pouco não veio, mas a gente sabe que ela está amadurecendo, mas a gente tem que ressaltar que um ponto diante do Santos é um ponto muito importante, e o importante na ponto corrido numa Série A é você somar pontos, e a gente está somando. Daqui a pouquinho a gente placa aí 2 vitórias, a gente sai ali da zona, nós estamos bem perto para sair da zona, nós estamos buscando a qualquer preço essa vitória. Marcelo, boa noite. No primeiro tempo, né, o CSA jogou foi bem fechado, né, porque você já tinha, como você falou, já tinha estudado já o adversário. Se você falasse no segundo tempo, a opção que você fez de trocar o Carlinhos pelo Armeiro e o Vitor Paraíba no lugar do Naldo. Vamos lá. A primeira substituição do Ramires foi porque ele já tinha tomado o cartão amarelo e o árbitro tinha falado para ele tomar cuidado que na próxima ele poderia ser expulso. Então a gente, para não perder um jogador no final do primeiro tempo ou no início do segundo tempo, que é um jogador de contenção, e a gente sabe o quanto o Santos circula a bola ali. Eu procurei logo, o Ramires chegou na beira do campo, conversou comigo, e eu tomei a decisão de trocar ele pelo Dauan. As outras 2 alterações, ela foi por desgaste físico, né? Infelizmente, nesse início de competição, eu não estou conseguindo fazer nenhuma alteração tática. A gente sabe que a gente precisa crescer e evoluir na parte ofensiva, mas isso também demanda ao conjunto, ao ritmo de jogo dos jogadores que estão chegando, para que eu possa ter um time mais encorpado e comece a pensar. Às vezes eu seguro um pouco mais as alterações, porque eu preciso ter um time inteiro no final do jogo. Né? Eu tinha ali o Carlinho, eu tinha o Naldo, eu tinha o Cassiano, que vem pegando o ritmo de jogo. Eu tinha que ver o que eu poderia segurar de substituição para eu ter um time competitivo até o final do jogo, até porque eu sabia que o Sampaoli no final ia colocar os jogadores que ele não começou jogando, como o Jean Mota, como os atacantes dele, para ele buscar a vitória. Ele veio aqui também para buscar a vitória. Eu tinha que estar precavido para isso. Eu só senti falta de algo de antes da coletiva, né? A informação foi que seria explicado. Exato, né? A não utilização do Manga Escobar. Pergunta em off aí, Thiago Melo. Mas, infelizmente, as respostas, as perguntas foram feitas, giraram em torno disso, em torno de outros assuntos, e esse assunto, que foi até uma explicação dada porque para o jogador não estar entre os relacionados, seria dada pelo técnico na coletiva. De qualquer forma, acho que a entrevista dele, do Marcelo Cabo, ela é muito positiva, sabe, Emerson? Eu gostei do que falou, mostra que algo que eu tenho dito aqui, que o CSA precisa ser competitivo, que a comissão técnica, não tenho visto a comissão técnica do CSA, e aí eu falo comissão técnica, não só o Marcelo, levar nó tático em jogo, ficar perdida durante o jogo, não tenho visto isso. Acho que o CSA fez um jogo muito ruim contra o Ceará lá, mas em momento nenhum o CSA toma nó tático. Hoje ele veio absolutamente preparado para todas as características e qualidades que o Santos tem. Alberto, sim.
Eu perguntei agora ao professor Marcelo Cabo, ele gentilmente respondeu nossa reportagem. Ele disse que o Manga Escobar não teve relacionado porque na sexta-feira ele sentiu pubis. E aí veio fazer exames médicos no Manga e desses exames vão saber se ele está com pubalgia ou foi apenas um incômodo. Ou pode ser também uma infecção urinária, alguma coisa desse tipo. Mas não tem nada definido ainda do que foi, do que ele sentiu. Apenas a dor no pubis. Se é pubalgia é algo muito mais grave. Mas até agora não tem nenhum diagnóstico concreto, mas o Manga ficou de fora por causa da dor no pubis. Eu recebi essa informação também que estava machucado. Agora, do jeito que você falou, tem limitações para fazer um jogo com o Santos. O CSA, para falar claro para o torcedor, o CSA não pode jogar de igual para igual com o Santos, porque senão ele toma na cabeça. Então ele precisa se defender e aproveitar esses contra-ataques, aproveitar essa transição, tomar a decisão certa nessa bola. E aí o CSA não tomou a decisão certa, por isso que ele não ganhou o jogo, mas ele poderia ter ganho o jogo em relação a isso. Então acho que a coletiva do Marcelo, ela esclarece as situações, ela explica, por exemplo, por que o Bruno Ramires e não o Dauan. Eu entendo dessa maneira que o Bruno Ramires não fazendo isso no jogo de hoje, até quem surgiu de surpresa foi o Naldo, que em uma oportunidade chegou a fazer isso, mas acho que a coletiva dele muito centrada, porque a pressão toda que o Marcelo recebeu da estreia do CSA até agora, ela foi diluída um pouco depois do jogo do Palmeiras, mas antes do jogo do Palmeiras era uma pressão absurda. E acho que o Marcelo absorveu isso muito bem. Ele não me parece responder com revanchismo, não parece ser irônico. Não, ele centrou no trabalho, centrou na sua capacidade e está tocando o CSA. E acho que a entrevista coletiva dele reflete isso. Porque seria normal, sabe, Emerson? O técnico numa entrevista dessa agora dizer, ou indagar, sim, cadê os críticos que queriam que eu fosse pra fora do CSA? Se fosse o estilo temperamental que vários passaram por aqui, né? Você tá entendendo? Verdade. Então ele tinha o direito de... O estilo Mazola Júnior. Ele teria o direito de fazer esses questionamentos. Mas você viu que em nenhum momento, nem depois do jogo com o Palmeiras, ele rebateu dessa forma. E tem um detalhe, viu, Alberto? Tem algumas coisas que o torcedor precisa entender. Primeiro ponto. E aí você, durante a transmissão, já tinha dito, mas eu tive esse entendimento. E eu assisti o jogo, tô aqui na tribuna de imprensa, fiz a abertura, assisti o jogo aqui com o lado dos torcedores aqui. Ficaram arara quando tirou o Bruno Ramires e colocou o Dauan, não sei o que, tarará, mas a explicação era muito clara, né? Além desse detalhe que você traz na sua avaliação de estatura, que eu concordo, mas foi a situação do cartão. A expulsão era iminente, até porque o árbitro já tinha falado, é a próxima, né? Então você, naquela situação, o Santos com muito mais posse de bola, pressionando, apesar que o Jordinho não fez uma grande defesa no primeiro tempo, e você perdeu um jogador naquela circunstância, você precisaria trocar. Então trocou e manteve o nível. E um outro detalhe, saiu conversando com o Júnior Bahia aqui durante o jogo, eu disse pra ele, só faz muito tempo que o CSA especificamente não consegue fazer uma modificação no segundo tempo, seu treinador, por questão tática. Sempre fica segurando, porque sempre alguém vai sair ou machucado, pede pra sair porque tá cansado. Não é, Alberto? Sempre acontece alguma particularidade do jogo que faz com que você segure pelo menos uma modificação que vai ocorrer isso. E isso, naturalmente, estraga a estratégia do jogo. Fala, tive a informação também, o CSA vai em busca de 1 ou 2 jogadores no Paraguai. Ele já tem o bizu, já tem qual é o jogador que o CSA vai atrás, e eles vão verificar em loco o cara atuando. Depois disso, os dois, a princípio, seguiriam para Florianópolis, acompanhariam o CSA contra o Avaí. O jogo lá domingo, né? O jogo é domingo, e depois, aí eles seguiriam outro destino. Seguiriam os caminhos da Tina, né? Agora, e ver como é que vai ser isso, porque eu acho interessante, se o mercado brasileiro está com dificuldade de jogadores, de você de repente ter um jovem jogador, olha pro Santos, ter um jogador mais experiente. Pois é, até brincava aqui com a Juniele mais cedo. O Santos tem um time sul-americano. Brincava com a Juniele mais cedo e dizia, poxa, se você trouxer mais 2, ele vai entrar na briga com Inter e Santos
por ser o time de Série A com mais estrangeiros. Né? Então vai entrar nessa briga, mas isso faz parte. Eu lembro de ter dito a questão de mercado sul-americano quando o CSA subiu para a Série A, na semana posterior ao CSA subir para a Série A. Dá só um time, vamos falar daqui a pouco sobre contratação, sobre essa história aí do Paraguai, da China, tem um outro jogador que pode ser repatriado. Vamos falar disso daqui a pouco. Agora, rapidinho. Coletiva, Sim. achei que a do Marcelo foi muito boa e muito boa também a do Sampaoli. Exaltou novamente a entrevista do Vitor Ferraz, ela foi categórica, de exaltar, de dizer que estudaram o CSA, de dizer da qualidade, citar jogadores do CSA e mostrar a dificuldade de jogar aqui. E o Sampaoli foi muito contundente na sua entrevista, quando ele disse que o Santos foi melhor, o Santos não teve a efetividade, não teve o que ele gosta, que é um ataque mais objetivo, uma coisa mais direta, que o Santos, mas muito pela dificuldade que o CSA impôs. Então acho que as coletivas dos dois treinadores foram muito diferentes. E o posicionamento do pessoal do Santos, muito diferente do menino maluquinho da semana passada, que depois do jogo veio dizer que não sei por que eles estão comemorando, empataram com a gente. Aí eu respondi, empataram porque vocês são candidatos a título. Verdade. O CSA não joga esse campeonato, né? Mas o pessoal do Santos não, teve uma postura, eu diria, muito respeitosa. E sem contar, viu, Alberto, que na semana, de longe, hoje o CSA teve muito mais oportunidade, né? Sim. Pra marcar, semana passada o CSA empatou, não lembro de uma grande jogada, uma grande chance de gol que o CSA teve na semana passada. Não me Hoje recordo. não só semana criou passada, grandes não, na quarta-feira, jogadas, né? como grande oportunidade. Teve uma belíssima do aqui Vitor com... Paraíba, aquela ali, pelo amor de Deus. Se você linda rememorar jogada. o que o Filipão falou na coletiva passada, que ele disse o seguinte, quando perguntaram qual é a dica, qual que você passa para o CSA para que ele, como estreante na Série A, possa ter um campeonato pelo menos de permanência. O Filipão disse, jogue com outros times o que jogou contra o Palmeiras. Não só contra o Palmeiras, Flamengo, Corinthians. Ele citou até esses 3 times. Mas jogue com todos. E assim o CSA poderá permanecer tranquilamente na Série A. Muito bem. Agora eu vou fazer. Fala, Walter Luiz. Ô Emerson, eu fiz aquela tradicional postagem só sobre isso que o Thiago falou, né? Que o resultado historicamente hoje foi bom, matematicamente não. Eu vou só rapidinho lhe explicar, Emerson. O CSA fez 2 pontos, não é isso? Imagine, Emerson, que o CSA ganhe todos os jogos contra aquelas equipes medianas, Bahia, Fortaleza, Ceará, Avaí, Goiás, Chapecoense, tirando, é claro que ele já perdeu um pro Ceará. Mas restam 11 jogos, ele ganha os 11, faz 33, com 2 que tem 35. Para permanecer mais 12, então ele tem que ganhar jogos desses grandes, os 12 grandes, juntando aí com o Atlético Paranaense. Então, empatando, matematicamente, é ruim. O CSA vai ser rebaixado, mesmo que ganhe de todos os outros aí. Ele ganha os 2 do Avaí, os 2 do Goiás, 2 do Fortaleza, do Bahia, da Chapecoense. Se não ganhar dos grandes, ele cai. Então, matematicamente, o empate sempre será ruim, Emerson. A terra é azul.